Então tá bom, vamos começar aqui mais uma aula do nosso treinamento. Nessa aula a gente vai falar sobre sinais invertidos. Alguns pulsos que você vai encontrar no esquema elétrico, eles funcionam com sinais invertidos. Mas primeiro a gente precisa saber o que são os sinais invertidos para poder entender como é que esse funcionamento acontece. Você vai encontrar em todo esquema elétrico de notebooks, principalmente em componentes como CIPWMs, Super I/O, sinais que funcionam com estados lógicos. E esses estados lógicos eles podem ser divididos em estado lógico alto e estado lógico baixo. O estado lógico alto ele funciona com determinada tensão, 3 volts, por exemplo. Já o estado lógico baixo ele funciona com 0 volts. Então a gente entende que a presença ou a ausência de determinada tensão em um sinal é o que vai definir o seu estado lógico. É o que vai definir se aquele sinal vai estar funcionando ou não. E a função desses sinais é exatamente essa: ativar ou desativar os circuitos da placa-mãe. A gente está aqui com o esquema elétrico aberto. Esse esquema aqui é de um HP G42 e estou na página aqui de um circuito do PWM primário, as tensões de 3 e as tensões de 5 volts aqui. E aqui no PWM a gente consegue ver uma série de sinais que ele envia e que também recebe para o circuito poder funcionar. Então se você pegar aqui, por exemplo, no pino 4, eu tenho aqui no pino 4 o sinal ON LDO. Esse sinal aqui ele está normal, é um sinal que vai ser ativado em estado lógico alto. Então se você olhar lá no datasheet, você vem aqui no datasheet desse componente aqui, que é o PU5 RT8206B, abrir aqui o datasheet dele, aqui o componente, e se você olhar o pino 4, a descrição dele, aqui Enable LDO, que significa habilitar o LDO. Então você vai ter aqui o LDO é ativado quando o estado lógico alto e desabilitado quando o estado lógico estiver baixo. Então você vai ter aqui o LDO é habilitado quando o estado lógico estiver alto e desabilitado quando o estado lógico estiver baixo. Então precisa haver uma tensão aqui nesse pino para poder ele funcionar. Então como a gente sabe que o PWM precisa dessa ativação do LDO, então tem que ter aqui uma tensão alta nessa linha para ela poder funcionar. Mas bom, em contrapartida, a gente vai ver agora os sinais invertidos. Então esse daqui, um LDO, seria um sinal normal. Ele está ali em funcionamento, em estado lógico alto, ok. A gente agora vai ver os sinais invertidos que você pode encontrar na placa-mãe. Então eu quero que você veja agora, preste atenção nos seguintes exemplos. Eu tenho uma imagem aqui com alguns circuitos do esquema elétrico, e você vai perceber o que são sinais invertidos. Alguns sinais você pode perceber que ele tem um traço antes, então ali significa que é um sinal invertido. Ou um asterisco também, quando você vê algum sinal que tem um asterisco depois dele. Ou então quando você vê um traço em cima do sinal. Então você pode perceber que no esquema elétrico, às vezes você vai encontrar um sinal assim, com um asterisco, com um traço em cima e com um traço antes. E você precisa entender como é que aquele sinal vai funcionar. Então aqui, supondo que o sinal LDO, ON LDO, ele tivesse com um sinal invertido na frente dele, seria o quê? ON LDO. Aqui eu tenho um sinal que vai ser habilitado em estado lógico alto. Vamos colocar o exemplo de 3 volts. Que tem uma tensão ali que está habilitando ele. Então se esse sinal fosse no esquema invertido, que seria ou o asterisco, ou o traço. Isso vai depender do engenheiro. Tem engenheiro que usa traço, depende muito do projeto. Ou até mesmo o traço em cima. Então aquele sinal ele só ficará ativo quando houver o quê? 0 volts. O sinal invertido é justamente para isso. Aquela linha ela só vai ser ativada quando tiver 0 volts ali. Então supondo que o PWM ele precise aqui de um LDO e ele esteja em sinal invertido.
Então ele precisa estar com 0 volts para poder ativar o ON LDO. E como a gente sabe que todo PWM precisa do LDO, o LDO é o regulador de tensão do PWM. Então a gente precisa entender como é que está o sinal que você vai encontrar ali no PWM. E esse sinal ele não vai funcionar só em LDO. Os sinais invertidos você vai encontrar em vários outros tipos de configurações aí na placa-mãe. Então, às vezes a pessoa se engana porque a ativação está sendo feita de uma forma diferente. Então aquele sinal ali você precisa interpretá-lo para poder entender como é que ele funciona. Um exemplo seria, por exemplo, eu tenho um sinal chamado SHDN_LDO asterisco. Então aqui eu tenho um sinal invertido. E SHDN significa shutdown. E shutdown significa desligado. Então o que é que vai acontecer? Quando essa linha aqui estiver com 0 volts, eu vou ter o LDO desligado. Quando a linha E quando essa linha aqui estiver com 3 volts, estado lógico alto, como o sinal está invertido, eu vou ter esse sinal aqui desativado, shutdown LDO, e vou ter o LDO ligado. É mais uma parte de interpretação que você vai precisar entender, porque muitos engenheiros em muitos projetos de placa-mãe de notebook, em esquemas de notebooks, eles utilizam esses sinais invertidos. Então aqui a gente vai ver um outro exemplo prático de esquema elétrico de um sinal invertido. Eu tenho aqui um circuito e perceba aqui no pino 11 que o sinal ACOK ele está invertido. Ele tem ali o asterisco, o traço em cima. Então esse sinal aqui ele só vai ser ativo quando tiver em 0 volts, ou seja, estado lógico baixo. O sinal ACOK, você sabe que é a presença do carregador conectado, quer dizer, o carregador está ok. Ele está avisando para o Super I/O. Então, esse sinal ele tem que estar presente, ele tem que estar ativo. E para ele ser ativado, precisa estar com um estado lógico baixo, que a linha tem que estar em 0 volts por causa do sinal invertido. Um outro exemplo também que eu vejo muito técnicos se confundindo é sobre o circuito LVDS. Então eu tenho aqui o conector LVDS e no pino 9 dele, nesse esquema aqui em questão, eu tenho um sinal DISP-OFF. E você perceba que o sinal está invertido, ele tem um asterisco. Então esse sinal aqui de DISP-OFF ele será ativo quando essa linha estiver em 0 volts. Então só basta você entender o que é que significa o sinal. E você vai saber através do estado lógico dele se ele está ativado ou desativado. Nesse caso aqui, se eu tiver 3 volts nessa linha, o que é que acontece? O display ele vai estar funcionando, porque o DISP-OFF é uma abreviação de display desligado, display off. Então, se ele tiver com 0 volts, ele vai estar ativado esse sinal DISP-OFF, por causa justamente do sinal invertido. Então, ele precisa de 3 volts aqui para a tela ficar ligada. Então, é basicamente isso. Não é muito difícil você entender o que é um sinal invertido. Basicamente, é o sinal que vai ser ativado na hora que aquela linha estiver em estado lógico baixo, ou seja, 0 volts. Então, você tem que ficar atento aí. Porque muitas vezes você vem aqui, mede está 0 volts e você não sabe por que é que está com problema. Você acha que tem que ter 3 volts ou acha que tem que ter 0 volts. Então você só basta entender o que é o sinal e se ele estiver ativado, se ele está certo ou se está errado naquela linha. Entendeu? Então essa foi mais uma aula sobre sinais invertidos. A gente se vê na próxima aula.